Deus havia prometido uma terra para o seu povo, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma promessa maravilhosa. E aí Deus orientou Moisés a levantar 12 espias para olhar a terra que ele havia prometido ao seu povo. Aqueles 12 espias foram enviados por Moisés e começaram a olhar a terra, começaram a observar a terra, começaram a ver os detalhes. E meus irmãos, eles ficaram maravilhados, porque a promessa realmente era extraordinária, a promessa era maravilhosa. A terra manava leite e mel, era algo maravilhoso. Mas tinha gigantes lá. A Bíblia fala que 10 daqueles 12 espias se aproximaram de Moisés e falaram: olha só, Moisés, a terra é maravilhosa. Realmente Deus fez a grande promessa, mas tem gigantes lá. E nós, olha só a diferença de perspectivas. A maioria falou assim: olha, nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. A Bíblia diz que um homem, Caleb, fez calar o povo e disse: nós iremos e certamente prevaleceremos. Eu tentei imaginar o que se passou na cabeça de Caleb. E aí eu vou tentar aqui imaginar o que se passou na cabeça de Caleb. Quando eu falo que o maior problema é a forma que nós enxergamos os problemas, a maioria das pessoas olharam e viram gigantes e se colocaram como gafanhotos. Nós nunca vamos conseguir derrotar esses gigantes. Eu imagino que Caleb parou e começou a raciocinar: por que Deus prometeu uma terra de gigantes para nós que não somos gigantes? Eu acho que ele ficou pensando, raciocinando. Eu acho que ele chegou a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte: se Deus prometeu uma terra de gigantes para pessoas que não são gigantes, é porque Deus também nos vê como gigantes. Acho que você não entendeu, irmãos. O Deus que deu uma promessa de uma terra que habitava gigantes, a única razão é porque Ele também nos vê como gigantes. Ele não nos vê como gafanhotos. Então o problema está na forma que nós enxergamos os problemas. E quando eu falo que o problema não é o grande problema, é importante que você entenda que há uma diferença de uma mentalidade espiritual, sobrenatural, e uma mentalidade natural. Mas eu e você somos a igreja de Cristo e somos chamados para ter uma mentalidade sobrenatural. E aí você vai passar a enxergar, irmãos, que independente do problema que você tem hoje, pior do que esse problema é a falta de fé para resolvê-lo. É você lidar com o problema e ficar estagnado e achar que acabou. A falta de fé é muito pior do que o problema que você está enfrentando. Pior do que o problema, irmão, é querer ou não querer aprender com ele. Você sabe que todo problema traz lições. Fala comigo: todo problema traz lições. Quando você estuda a Bíblia, você pesquisa nas Escrituras, você vai perceber, queridos, que sempre quando Deus reverteu um cenário problemático, Ele primeiro trouxe lições. O grande problema é que nós não queremos tirar as lições dos problemas que nós enfrentamos. Agora tem uma outra verdade muito curiosa. Queridos, pior do que o problema que você está enfrentando, meu irmão, é esperar que os outros façam aquilo que você deve fazer. Isso é um problemaço. Esperar que os outros façam, esperar que os outros tenham uma atitude que você deveria ter. Você sabe que essa transferência de responsabilidade, essa transferência de culpa, foi uma das primeiras coisas que apareceu com o pecado. Quando Adão e Eva caíram, chegou Jesus, procurou eles estavam escondidos. Deus falou a Adão e falou: Adão, o que aconteceu? Adão falou assim: Senhor, não foi eu, foi a mulher que tu me destes. A culpa era quase de Deus ali. Adão estava culpando Deus. Você me deu a mulher, a culpa foi dela. Aí Deus, com toda a paciência do mundo, vai lá e: Eva, o que aconteceu contigo, Eva? Senhor, foi a serpente, não foi eu. Aí Deus foi lá na serpente, não tinha mais para quem culpar, jogar a culpa. E aí veio todas aquelas maldições. Irmãos,
Esse é o grande problema. É achar que os outros devem resolver aquilo que nós devemos resolver. Está me entendendo, queridos? Então, isso é um grande problema. Agora, me chama muita atenção a satisfação de Tiago, do texto que nós lemos: bem-aventurados, muito felizes, o homem que suporta com perseverança a provação. Isso me chamou muita atenção. Bem-aventurado, muito felizes. E eu comecei a focar, comecei a estudar essa semana. E por quê? É motivo de muita felicidade. Por que bem-aventurado? E aí, meus irmãos, quando você começa a ler as Escrituras, algumas coisas vieram ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Pelo menos 5. Primeiro delas, nós suportamos as provações quando compreendemos que é o meio que nos torna pessoas mais maduras. O Deus que transforma maldição em bênçãos é o mesmo Deus que transforma problemas em oportunidades de mudanças. É o mesmo Deus. Me chama a atenção o que o próprio Tiago falou lá no versículo 2, aí do capítulo 1. Ele falou assim: meus irmãos, meus amados irmãos, olha o que Tiago diz: considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Meus irmãos, você está entendendo o que Tiago está falando aqui? Considerar, ele está falando: olha, se alegre muito pelo fato de vocês passarem não só por uma, mas por diversas provações. Olha que mentalidade. Nós precisamos ter essa mentalidade. Considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porque, olha só, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É por isso que ele se alegra, é por isso que ele está instruindo a passar por essas diversas provações com alegria, com júbilo. A perseverança deve ter plena ação, versículo 4, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. E mais, para que não falte virtude alguma. Tiago está falando assim: olha, se alegre. Você está passando por uma provação, você está passando por um problema, se alegre. Deus está trabalhando a tua vida para que você seja perfeito. Deus está trabalhando a sua vida para que você seja aperfeiçoado e completo. É assim que você deve olhar os problemas e as adversidades, como um processo que Deus utiliza para te fazer alguém completo. A provação, ela é o caminho seguro para a maturidade. É algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Queridos, é no fogo que nós somos forjados. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus não os livrou da fornalha. Eles foram livres na fornalha, no meio da chama. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel fala comigo, na cova. Foi necessário entrar na cova. Foi necessário ouvir os rugidos dos leões. Foi lá que ele foi liberto. Foi lá que ele provou daquilo que Deus pode fazer. Atos capítulo 12 vai dizer que Pedro foi preso e seria morto no outro dia. A Bíblia diz que enquanto isso a igreja orava incessantemente. E aí Deus enviou o anjo que libertou Pedro ali daquelas cadeias, daquela prisão. Queridos, foi na prisão que Deus enviou o seu anjo. Vamos ver esse mesmo exemplo em Paulo e Silas. Depois de terem sofrido dores, depois de terem passado por mentiras, depois de terem passado vergonha, apanhando nus em praça pública, foram lançados no cárcere inferior, e lá no cárcere foi que Deus fez o chão tremer. Eu acho que é isso que Deus quer fazer na vida de muitos aqui.
É importante que você entenda que Deus, Ele quer se revelar no problema que você está passando. Amém ou não amém? Eu acho um dos salmos mais interessantes que chama a minha atenção, é o Salmo 119, versículo 71. O salmista, irmão, glorificou a Deus dizendo: foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Foi bom. Olha que mentalidade, essa mentalidade sobrenatural que eu falei no início da mensagem. Foi bom ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer assim: nos gloriamos nas próprias tribulações. Queridos, se gloriar nas próprias tribulações. Paulo explica: sabendo que as tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Nós vemos nos caminhões aquela frase, famosa frase: posso tudo naquele que me fortalece. Você vai nas empresas, você vê adesivos em carros, você vê adesivos nas portas: posso tudo naquele que me fortalece. Deixa eu te explicar o contexto que Paulo disse isso. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aí Paulo vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Agora olha só que coisa extraordinária. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Só pode dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece quem passa por qualquer situação contente. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Paulo fala assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito, esteja passando por necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui? Vai vir um problema, ele vai passar, você vai vencer aquele problema. Aí, meu irmão, quando você se sentir mais aliviado, quando a situação parece que se acalmou, vai vir outra situação. Aí você vai enfrentar aquilo de novo, vai passar por aquela crise, você vai vir com perseverança, ela vai embora, aí você vai entrar de novo no alívio, mas pode vir outra. E aí, meus irmãos, quando você ficar contente, sabendo que por trás dessas situações que veio sobre a tua vida, Deus utiliza aquilo para o crescimento, aí você vai perceber que tudo aquilo é Deus trabalhando na tua vida para te tornar uma pessoa madura, para te tornar uma pessoa do jeito que Ele quer. Amém ou não amém? Segunda coisa, irmãos, escute: suportamos as provações quando reconhecemos que elas geram as marcas de autenticidade naqueles que Deus deseja usar de forma especial. Deixa eu tentar explicar o que é isso. Uma vez, João capítulo 17, Jesus estava orando a Deus acerca dos seus discípulos. No versículo 14, Jesus ora assim: eu dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. O que Jesus está falando ali nessa oração? Queridos, quem tem a palavra de Deus recebe o ódio do mundo. Quem tem a palavra de Deus vivo na tua vida vai sofrer a rejeição do mundo. Mas nem eu, nem você precisamos do amor do mundo. Nós precisamos do amor de Deus agindo em nós. Agora você precisa ter a consciência que essa oração de Cristo foi uma grande verdade. Eu os ensinei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. É por isso que diversas vezes a Bíblia vai nos dizer que amizade com o mundo é inimizade com Deus.
Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você quer ser uma pessoa que anda sobre a palavra de Jesus, uma pessoa que vive a palavra, que respira a palavra de Deus, você pode ter certeza que o mundo vai se levantar contra você. Foi o que nós vimos agora no vídeo do chileno. Se você tem a palavra, o mundo se levanta contra você. Mas isso não é o problema. Porque maior é o que está conosco do que com eles. A Bíblia diz que ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor. Agora, por que é um selo de autenticidade? Nós vamos ler nas Escrituras, lá em Atos capítulo 9, nós vamos perceber que é aquele contexto de Paulo, aquele processo de conversão de Paulo. Paulo perdeu a sua visão, foi levado a um lugar, Jesus aparece para Ananias e começa a orientar Ananias. Ananias vai e questiona: Senhor, é ele que persegue a tua igreja, é ele que persegue os cristãos. Aí vem Jesus e traz uma resposta lá no versículo 15 de Atos 9, diz assim: porém o Senhor ordenou, vai, pois ele é para mim instrumento escolhido. Olha só que coisa interessante. A fim de levar o meu nome diante de gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Amém ou não amém? Agora olha só. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Jesus está falando assim: olha, eu vou fazer dele um instrumento poderoso nas minhas mãos, mas ele precisa entender tudo o que ele precisa sofrer por causa do meu nome. Para ser instrumento de Deus, tem que compreender o sofrimento. Você ainda quer ser instrumento? Quantos aqui ainda quer ser instrumento de Deus? Tem que compreender o sofrimento. Por quê? Porque quando o sofrimento vier, queridos, quando ele vier, nós vamos permanecer firmes em nossa fé. A nossa fé não será abalada. Ele quis instruir Paulo nesse momento, porque ele sabia tudo aquilo que Paulo iria sofrer, para que ele também não, além de não ter a sua fé abalada, ele também não iria cair em comodidade. Por que não iria cair em comodidade? Aí você vai entender a terceira razão que nos faz suportar as tribulações, que nos faz suportar as provações. Número 3, nós suportamos as provações quando reconhecemos que ela nos coloca no nosso devido lugar. Fala assim comigo: as provações nos coloca no nosso devido lugar. Isso é muito interessante, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, quando ele já é esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. Paulo pregou o evangelho para todo mundo conhecido da época, revolucionou, o maior teólogo de todos os tempos. Paulo sabia o que ele significava dentro dos planos de Deus. Paulo sabia o que ele representava dentro da história do cristianismo. Aí ele vai e faz a seguinte afirmação: para que eu não me exalte. Olha só, irmãos, ele sabia o que ele era, mas ele mesmo declarou: para que eu não me exalte, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo está dizendo assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus está fazendo comigo, mas para que eu não me glorie, foi-me dada essa aflição, para eu me colocar no meu lugar, e saber que apesar de tudo isso que eu faço, se eu faço, é pela graça de Deus. Tanto que ele falou aqui no versículo 9, e me disse: a minha graça te basta. Você está me entendendo, irmãos? Você está acompanhando o meu raciocínio? Queridos, as provações, ela nos coloca no nosso devido lugar. As provações, ela tem um poder de me livrar de mim mesmo.
As provações, ela tem o poder de livrar dos meus enganos, da minha arrogância, tem o poder de me livrar dos meus julgamentos, dos meus achismos. As provações me livram de mim mesmo. Por isso que nós passamos por isso. Você começa a entender porque Tiago diz que é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança as aflições, as provações. Porque, em primeiro lugar, ela me traz maturidade. Amém ou não amém? Escute. As provações nos colocam num lugar de dependência de Deus. Nós vamos vencer, mas nós não podemos abandonar a dependência de Deus. Muitas pessoas são bem-sucedidas, glória a Deus por isso, mas muitas das pessoas bem-sucedidas se acomodam. E às vezes Deus permite que as aflições cheguem até nós, para que nós possamos nos movimentar, para que nós possamos saber que Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é o único excelente. Ele é o único perfeito. E não existe presidente, não existe rei, não existe atleta, não existe atriz, não existe atores que pode se igualar ao seu domínio. É por isso que Paulo vai dizer assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu todo o joelho, fala comigo, todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Todos nós reconheceremos a glória do Senhor e nos prostraremos diante dEle. Glória a Deus. 4. Suportamos as provações, porque sabemos que elas são oportunidades para ver e provar do agir de Deus em nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. É também uma questão de mentalidade. De manhã eu compartilhei uma experiência que eu vivi em Belo Horizonte. Nós fomos ministrar para um grupo de líderes, uma grande igreja batista em Belo Horizonte. Eles se reuniram naquele evento com mais de 1000 líderes. E havia no meio daqueles líderes uma mulher com um tumor no seio. O seio dela estava inchado, estava muito dolorido. E ela pensou: Senhor, eu aguardei tanto por essa conferência, mas eu estou com muita dor. Eu estou com esse problema, mas eu vou porque eu acho que o Senhor vai fazer algo naquele lugar. E aquela líder, aquela mulher, mesmo com as dores, mesmo com aquela limitação, ela foi para aquela conferência. Eu lembro de estar ministrando sobre a reforma, irmãos, falando sobre a reforma protestante. E no meio da mensagem, o Espírito me direcionou a liberar uma palavra. Olha, Deus está curando alguém aqui de câncer. Aquela mulher afirma que ela sentiu como se uma mão a tocasse. E ao final da mensagem já não havia mais inchaço. Ao final da mensagem já não havia mais dor. Ela já estava curada. A palavra de Deus, ela gera esse ambiente de possibilidades. Escute, irmãos. Nós suportamos as provações quando sabemos que Deus vai se revelar. Foi o que aconteceu, queridos. Aquele exemplo de Jairo, a filha de Jairo, a Bíblia diz que quando ele foi procurar Jesus, a sua filha estava doente. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e disse: olha, vai na minha casa porque minha filha está à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. No meio do caminho, ele recebe a notícia que a menina morreu. A situação piorou. Mas como eu costumo dizer, irmãos, Deus não precisa de cenários favoráveis ou piores. Deus não trabalha com cenários melhores ou piores. Ele é soberano sobre qualquer cenário, sobre qualquer realidade. Ele tem domínio. Ele se virou para Jairo e falou: olha, não temas, crê somente. É o que basta para que o milagre aconteça. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Você não está isento de problemas, como eu falei no início. Mas quando o problema vier, você vai entrar nele, sabendo, olha, não sei como, não sei quando, mas eu sei que Deus vai se revelar. Você vai entrar na dificuldade já sabendo, coloca isso no teu coração. Você já vai entrar na dificuldade sabendo que no momento certo Deus vai reverter aquele cenário. Isso é uma questão de fé. Pedro disse ao coxo, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A Bíblia diz que em seguida ele estendeu a mão. Ele tinha certeza naquilo que Deus pode fazer, podia fazer. E aí quando nós nos depararmos com uma situação difícil, como essa de Pedro e João, ele se deparou com um coxo que era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam. Mas ele enviou aquilo como uma oportunidade de Deus se revelar. Quando as adversidades virem sobre a tua vida, irmãos, saiba que é uma oportunidade de Deus se revelar na tua vida. As adversidades é uma oportunidade na minha vida de que Deus me ama e Ele vai mostrar o seu amor por mim. Ele cuida daqueles que pertencem a Ele. E eu tenho essa fé, eu tenho essa segurança. Queridos, Deus, Ele ama ou não te ama? E aí, meus irmãos, por causa do seu amor, Ele vai se revelar no momento certo, no momento oportuno. Queridos, você não precisa saber como, você não precisa saber quando, você não precisa saber a forma que Ele vai agir. A única coisa que você precisa ter certeza no teu coração é que Ele vai agir. Você começa a entender o porquê existe tantas menções de alegria e tribulação? Se alegrar na tribulação, bem-aventurado aquele que suporta as provações, porque as provações traz tudo isso na sua vida. Mas eu quero te dizer uma última coisa nessa noite para nós orarmos. A maior de todas as razões que você deve superar as provações com perseverança. Escute, suportamos as provações, porque o maior problema das nossas vidas, Jesus já resolveu. Você não entendeu, irmão, desculpa. Você não entendeu. O maior problema da tua vida, pecado. Fala comigo, pecado. O pecado é o maior problema da humanidade. Toda corrupção, toda desonestidade, toda enfermidade, tudo que há de ruim, toda catástrofe que existe nesse mundo, é por culpa do pecado. Esse é o maior problema da humanidade. Mas a Bíblia nos ensina que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si o pecado, Ele pagou o preço. E agora, meu irmão, o teu maior problema não é aquilo que você está enfrentando agora. O teu maior problema é que antes de Jesus morrer pela tua vida, você estava condenado ao inferno. Esse era o maior problema da humanidade. Antes de Jesus entregar a sua vida, nós estávamos condenados ao tormento, à perdição. Mas não se preocupa, Jesus já resolveu a questão. Está resolvido, o problema está resolvido. Fala para o teu irmão, o problema do pecado está resolvido. O problema do pecado está resolvido. O maior problema, o problema da humanidade, já foi resolvido. O resto, aí você vai entender porque Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O resto, Jesus te ajuda. O teu maior problema já foi resolvido. Jesus já resolveu para você. O resto você conta com Ele. A enfermidade.
Estou com um problema de enfermidade hoje. Estou com um problema de dor. Estou com um problema de saúde, eu não sei. É o teu problema, deixa eu te falar. Jesus resolve. O problema maior Ele já resolveu junto com a tua enfermidade. O problema, hoje eu estou com problema de dívidas. Queridos, se o teu coração estiver em Deus, Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar direcionamentos. Hoje o meu problema é familiar, problema conjugal, problema no meu casamento. Queridos, o meu Jesus é expert em restaurar situações, em restaurar casamentos. Ele é muito bom nisso. Não há nada que você esteja passando hoje que Ele não possa resolver. Por que eu trouxe essa mensagem para vocês hoje? Porque eu quero que a partir de hoje, irmãos, cada um de vocês se posicione diante da tua dificuldade, diante da tua provação. Lembra o que eu disse no início? Maior do que o problema é a falta de posicionamento. É transferir a responsabilidade. Jesus quer que você olhe para o problema e tenha certeza, olha, algo vai acontecer. O problema já não é mais o problema, porque o maior problema já foi resolvido na cruz. Então esse problema já não é mais o problema da minha vida. Jesus vai me ajudar. Eu vou crescer com esse problema, eu vou aprender com esse problema. É uma oportunidade de Deus se revelar. O problema me coloca no meu devido lugar de dependência a Deus. E por isso eu vou fazer como Tiago, como Paulo, como os apóstolos em Atos capítulo 5. Os apóstolos acabaram de receber açoites e saíram felizes da vida por serem dignos de passar por aquele sofrimento. Queridos, nós vamos nos alinhar com essa mentalidade apostólica. Você não vai ficar livre de problema, mas você vai suportar com perseverança. Porque no final de tudo, irmãos, lembra o que eu disse? O preço já foi? O preço já foi? E como resultado do preço que foi pago, depois de tudo isso, como o Tiago falou, no final de tudo isso, nós iremos receber a coroa da vida. Em um lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor. Todo o sofrimento que você passou, você não vai nem lembrar. Escute, o texto termina assim, Tiago capítulo 1, versículo 12. Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. É tudo o que eu e você precisamos. A coroa da vida. Essa é a nossa esperança. É por isso que Paulo disse, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, não é passageiro, eterno peso de glória. Essas tribulações são leves e momentâneas, mas se você segurar com perseverança, ela produzirá eterno peso de glória. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Fica de pé, deixa eu orar um pouco com você. Isso, fecha os teus olhos. Senhor, Tu sabes o que muitos aqui precisavam ouvir nessa noite. Peço que Tu possas trabalhar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Produza em nós aqui, faça que cada um sejamos essa geração de Calebes. De pessoas que vê diferente uma situação. A Bíblia diz que o Senhor viu um outro espírito em Calebe. Um outro espírito em Calebe. Enxergue esse outro espírito em nós. Em nome de Jesus. Enxergue esse outro espírito em nós. Ainda com seus olhos fechados. Permaneça aí.
Não sei se há alguém aqui nessa noite que entendeu que tudo isso, essa perseverança na provação, tudo isso é por causa de Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá uma mentalidade incomum, é Ele que nos dá uma mentalidade sobrenatural. É Ele que faz isso na nossa vida. E eu não sei se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Mas se há alguém hoje que quer provar desses cuidados, desse outro Espírito que te faz vencer adversidades, eu quero te dar uma oportunidade de entregar-se a Jesus hoje. Pode fechar os seus olhos, mas se há alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus e saber que Ele é aquele que cuida de nós, aí mesmo onde você está, você pode estar levantando a tua mão, que eu quero orar por você. Isso, permaneça com seus olhos fechados. Se há alguém que quer